para quem gosta de assuntos jurídicos e legais, hoje nós estamos com um prato cheio. O Brasil está vivendo em uma turbulência jurídica extraordinária. O Supremo Tribunal Federal deu julgamento 6-5, recursos, embargos infringentes, aquela coisa toda. O que tem de leigo falando sobre isso é impressionante. Juristas renomados divergem. Um fala uma coisa, outro fala outra, um fala muito antes pelo contrário. Quer dizer, pessoas de alta capacidade, alta competência, expertos no assunto, divergem do assunto. Mas o que se ouve e vê de leigos falando sobre isso é coisa impressionante. O Brasil vai acabar um país de juristas. Pela internet, então, é extraordinário. Todo mundo tem razão, repassam coisas que não têm a menor ideia do que está se tratando. Impressionante isso. Fantástico. Já houve um julgamento ano passado que deu 4 votos não condenando, né, de não condenação. Isso dá direito a que haja os embargos infringentes de acordo com o regimento do Supremo Tribunal. Agora foram 6 que deram, ou seja, a maioria. Então eu não entendo nada, sei lá, o problema é deles, eles que resolvam. Tem muita coisa ainda para ser julgada, tem muitos ladrões nesse país que estão com o processo parado. Isso aí vai criar problemas, sim, para que de repente comece a prescrever os outros ladrões de um monte de outros partidos lá, não é só do PP, do PDT, do PTB, que já estão condenados, do PT. Tem muitos outros aí que não vão acabar se escapando por causa dessa ronha toda aí. Demora, passa, prescreve. Já teve penas prescritas aí de monte. Aquele caso do Cacciola, você lembra? Já teve gente que teve pena prescrita por causa daquilo, que é desde 98, 99 que aconteceu aquele troço todo. Mas, quem sabe, vai acontecer de novo. Por quê? Por causa dessas ronhas todas que nós temos, políticas partidárias. Hoje completa 5 anos daquela famosa Operação Satyagraha. Vocês lembram? Demóstenes, que agora é deputado, era da Polícia Federal, ele levantou uma série de corrupção, Daniel Dantas, aquela coisa toda. Aí o Gilmar Mendes, um juiz, o ministro do Supremo Tribunal, deu um habeas corpus para ele, tá? Ele se livrou, porque ele até tinha dito, mano, deixe para Brasília o negócio que lá é comigo, tá? 5 anos está completando hoje e continua tudo paradinho. Com todas aquelas denúncias que foram feitas, com provas, documentos suculentos, as provas suculentas, como dizia aquela deputada naquela época do Mensalão, as provas suculentas, só que está parado tudo, não se faz nada. Satyagraha, 5 anos e nada. Muito dinheiro envolvido, Daniel Dantas, aquela coisa toda, está parado. E nós estamos preocupados com aquilo que já foi julgado agora. Só depende de detalhes, e que provavelmente vão ser sacramentados as sentenças que já foram dadas. Estamos permitindo a impunidade de ladrões de alto quilate. É assim que funciona. Nós vamos mudar isso? Não do jeito que está sendo conduzido, querendo demonizar o João, o Pedro ou o Paulo. Não tem virgem nessa zona. Aliás, eu ouvia propaganda política semana passada na televisão, e terminava assim, PPS, um partido decente. Desculpe, todos os partidos são decentes. Indecentes são alguns membros desses partidos, incluindo-se o PPS. O PPS é decente, o PT é decente, o PSDB, o PMDB, o PT, o PP, todos são de partidos decentes. O problema é que dentro deles tem gente muito indecente. Então, aquela vergonha toda ali é bobagem dos caras. Só quem não percebe essas coisas que acredita nessas propaganda política. Aliás, o Aécio Neves, do PSDB, provável candidato a presidente, ele tem todas as soluções para os problemas brasileiros. O partido dele que governou 8 anos. E o PT, que também fez programa na televisão, também tem todas as soluções. E estão governando. Estranho, né? Gozado isso. Um tem a solução, o outro também tem, e todos governaram e continua tudo na lesma lerda de sempre. Para vocês verem como os partidos são decentes. O problema são os membros dos partidos, alguns membros desses partidos.
Eles acham que o mundo todo, o Brasil inteiro, é composto, habitado por um bando de idiotas. É assim que funciona, é assim que eles nos tratam. Por quê? Porque nós usamos redes sociais para fazer a politicagem rasteira que eles fazem. Repassamos. Semana do Trânsito. A Polícia Rodoviária Estadual, Federal, campanhas, etc. Tal, começaram a operação do feriadão agora, a operação Revolução Farroupilha. 20 mortos. Já imaginaram se não houvesse campanha, não houvesse operação Revolução Farroupilha? 20 mortos, de sexta-feira até hoje. É uma chacina isso. É a mesma coisa que um homem-bomba lá no Oriente Médio tivesse entrado no trânsito do Rio Grande do Sul. Que coisa impressionante isso. Não tem solução. O pior é, não tem solução. Mas quem sabe agora com essa campanha que estão fazendo, colocando ali veículos destroçados, mostrando acidentes graves, etc., que mataram gente, deixaram feridos, quem sabe nós, motoristas, nos conscientizemos disto. Que pelo menos nessa semana a gente vai criar um pouco de juízo com essa arma que é poderosa que nós temos na mão, que é um carro. Tá? Dia do Contador, hoje dia 23, começa a primavera hoje, viram essa primaverinha que tem aí? Isso não é prima, isso é madrasta Vera, né? Mas enfim, Dia do Contador, ontem, 22 de setembro. Eu fui contador, lecionei contabilidade, trabalhei muito tempo na contabilidade, só que hoje eu jamais seria contador de novo. Não. Ser contador hoje é ser um herói, ser um artista. Quero cumprimentar a todos os contadores, técnicos de contabilidade, enfim, todos aqueles que de uma forma ou de outra mexem com a contabilidade, com a espinha dorsal de cada empresa que é a contabilidade. Parabéns a vocês todos, ó. Vocês são heróis, porque está acompanhando uma coisa que a cada minuto muda uma lei estadual, federal e aquelas... Nós temos 69, 70 tributos, muda diariamente isso e acompanhar para orientar os clientes não é tarefa para qualquer um. Parabéns, contadores e técnicos em contabilidade, pelo dia de vocês que foi ontem. E foi o dia do radialista também, ó. Um abração a todos os radialistas aí, nossos amigos aqui de Bento Gonçalves, de todo o estado, de todo o país, pelo dia deles também, que foi o dia do radialista. Fim de semana futebolístico é daqueles que é para esquecer mesmo. Né? O Grêmio jogou contra o Vitória no sábado à noite, lá em Salvador, e não jogou menos porque é impossível jogar menos que aquilo. Não dá. Então não entra em campo, né? O Barcos, eu diria que ele um dia talvez venha a ser um jogador de futebol, hoje não é. Centroavante do nível do Barcos deve ter uns 8, 9 aqui em Bento disputando o distrital. Até o Buda, que faz o nosso programa de esportes aqui, deve conhecer pelo menos 4 melhores do que o Barcos. O que está jogando ele é o que ele jogava no Palmeiras. Nada. Então, quem não tem um centroavante, joga com 10 o tempo inteiro, empata um jogo daqueles, que era para ter ganho, sem ter nenhum problema. Aí veio o domingo, os gremistas estavam tudo arrasados. Aí veio o domingo e o Internacional joga contra a Portuguesa. Está lá para trás também, na zona de rebaixamento. O que acontece? O Internacional perde por 1-0 com um jogador expulso. O Índio fez uma bobagem lá, foi expulso. Perdeu por 1-0. O Internacional está insistindo em aliviar a cara do Grêmio. O Internacional perdeu 3, 4 jogos aí, imperdíveis. Perdeu para a gente lá de baixo, que não tem a menor condição. Mas é porque o Internacional é ruim? Não. Algo está errado lá dentro. Eu não sei o que no Internacional, não estou preocupado, porque não é problema meu. Mas que o Internacional tem alguma coisa errada lá, tem. O Grêmio também tem, eu acho que são... o problema deve ser o mesmo, né? Quem sabe, daqui a pouquinho, eles percebam, lá, a diretoria dos dois clubes perceba qual é o verdadeiro problema. Escalar jogador que não tem condições de ser titular, dá nisso. Empata e perde. No meio da semana agora tem 2 pepinos. O Grêmio pega o Corinthians, lá em São Paulo, pela Copa do Brasil, e o Internacional joga com o Atlético Paranaense, que, olha, o Atlético é um timezinho chato e cri-cri. Vai jogar aqui no Vale de novo, em Novo Hamburgo. Será que passa?
pelo Corinthians e pelo Atlético Paranaense, vamos ver. Acho que vai ser muito complicado para os dois. Mas, vamos torcer, né? Vai que dê certo. Muito obrigado pela sua audiência, meu amigo telespectador. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br